De todos os filmes que o Almodóvar fez do Julieta pra cá, eu acho Dor e Glória de longe mais bem resolvido. E eu coloco Julieta como uma marca, né, como uma divisa mesmo, uma divisória dentro do trabalho dele, porque antes você ainda tinha o Almodóvar retornando, vez ou outra, ou pra comédia meio pastelão, como ele fez no Amante Passageiros, ou para um Almodóvar bem mais dark, no caso da Pele que Habito. E ainda não tão encontrado dentro de um processo de amadurecimento, talvez, né? Um pouco ainda num laicar, num zigue-zague. E desde Julieta, que é de 2016, que eu não gosto muito, você tem realmente um encontro dele com uma fase em que ele está mais contido visualmente, em que ele tem um tom muito mais sóbrio, que ele já estava destilando de alguma maneira isso lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, especialmente com Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela, mas ali ainda tinha uma vibe muito específica dele, uma atmosfera mais escandalosa e melodramática, muito característica dele. E eu acho que o Dor e Glória, por exemplo, é um grande filme, em vários sentidos, é um grande filme de maturidade também, porque concilia esses elementos tão reconhecíveis da obra dele com uma dramaturgia muito sólida mesmo, e emoções muito genuínas dos personagens. Uma entrega dele, inclusive, aos atores consideravelmente maior do que todo o controle que ele tinha sobre o tom, que sempre foi uma marca registrada do Almodóvar. Nesse processo, porém, dos últimos anos, ele fez filmes que, apesar de bacanas, apesar de eu gostar, eles nunca vão até o fim, ou nunca chegam lá, né, no máximo potencial da premissa. É o que acontece, por exemplo, no Mães Paralelas, e de alguma forma, o que acontece aqui em O Quarto ao Lado, que é o primeiro filme do Almodóvar falado totalmente em inglês, o primeiro longa, no caso, falado totalmente em inglês. Ele fez nesses últimos anos aí A Voz Humana, também com a Tilda Swinton, que volta aqui para O Quarto ao Lado, e fez O Estranha Forma de Vida, que são curtas-metragens / médias-metragens, a depender da divisão que se faz de tempo, enfim, que tem coisas interessantes, mas sempre parecem visões incompletas de uma coisa, nunca parecem histórias pensadas para curta, pelo menos para mim, parecem mais histórias pensadas para outra coisa, que tiveram que ser adaptadas, reduzidas ou tolhidas, né? E aqui no Quarto ao Lado, de fato, é uma história que se basta no formato de longa-metragem, que é mais robusta mesmo. E é um bom filme, em linhas gerais, tá? Que fique muito claro. É uma adaptação que ele está fazendo de um livro chamado What Are You Going Through, um livro americano mesmo, que foi escrito pelo Sigrid Nunes, e na verdade, uma história que tem muito a ver, muito mais com a filmografia do Bergman, por exemplo, do que com a filmografia do próprio Almodóvar, né? Porque você tem aqui uma personagem principal vivida pela Tilda Swinton que descobre um câncer e ela já está com metástase, foi dado um tempo a ela de pouco mais de um mês de vida, e quando ela reencontra a personagem da Julianne Moore, que é uma amiga de muito tempo que ela não vê há décadas, na verdade, que é a colega dela do jornalismo, uma foi para uma área totalmente diferente da outra e por isso, entre outras coisas, elas deixaram de se falar, ela reencontra essa amiga e faz um pedido brutal, né? Ela pede que a outra esteja presente na casa que ela vai alugar para passar um tempo, no dia que ela morrer. Ela diz: você fica ali no quarto ao lado, eu vou deixar a porta aberta, e no dia que a porta estiver fechada é porque eu já morria, porque eu tomei a pílula, que ela consegue uma pílula na Dark Web, né, para realizar essa eutanásia. Então é um filme sobre eutanásia, é um filme sobre essa decisão de acabar com a própria vida quando ela já está realmente definhando, e vai discutir, claro, uma série de outras coisas. E aí é onde começam os problemas. Quando o Almodóvar começa aqui no Quarto ao Lado a de fato discutir, a verbalizar, né, a colocar na mesa os assuntos de que ele está tratando, e às vezes colocar na mesa até de um jeito assim, parando o filme e quase mudando de assunto, ele perde muita força. E ele nem precisava disso, porque o assunto da mudança climática, o assunto da desesperança ou esperança, né, o contraste entre as duas coisas, com relação ao futuro da humanidade, e principalmente o crescimento da extrema-direita e do pensamento moralista do mundo, tudo isso já está muito claro na narrativa principal, tudo isso já está ali muito evidente. Não tinha necessidade do Almodóvar literalmente parar o filme num determinado momento para o personagem do John Turturro, que foi amante das duas mulheres, né, que teve um lance amoroso com cada uma delas. Não precisava ele parar para falar sobre o assunto, e ele realmente para aqui no filme. Feita essa ressalva, eu também tenho que fazer uma outra ressalva antes de falar das coisas que eu gosto. É um filme que
frequentemente pula de um momento para o outro, de um momento importante para o outro, o que poderia, em princípio, ser muito bom para o ritmo dele. E ritmo é uma coisa que o Almodóvar, de modo geral, sempre dominou muito bem. Os filmes dele têm muita fluência. Dificilmente são filmes chatos. Você tem até um ou outro chato, mas são filmes muito fluidos, mesmo lidando com uma atmosfera carregadona e com uma situação mais delicada e dramática e parada, como é o caso do Quarto ao Lado. Mesmo assim, fica faltando, às vezes, um certo respiro entre uma cena e outra. Fica faltando a gente sentir um pouco mais de vida e de passagem de tempo também. Eu entendo a objetividade do filme e valorizo ela até certo ponto, mas eu acho que tem um determinado momento ali da história que as coisas vão se passando, em que o tempo vai passando, em que os dias vão passando, e a gente não sente isso acontecendo. Parece uma sucessão de cenas. Por exemplo, logo no começo, a Tilda Swinton diz uma certa coisa para a Julianne Moore, coloca a gente num determinado mood, né, naquele momento ali, e logo em seguida a gente fica sabendo que a coisa não é aquela, que na verdade tudo mudou, que a personagem está num outro estado mental, um outro estado de espírito. E mesmo que a Tilda Swinton seja sensacional, esteja muito bem no filme e transmita isso com muita verdade, a quebra na montagem às vezes torna muito mais a cena cômica do que propriamente dramática. Então, é um problema na prática. No desenrolar narrativo acaba se tornando um problema, acaba tornando o filme menos pesado, no sentido não que ele deveria ser muito pesado, mas acaba tirando o peso dramático dele, quando ele deveria ter um pouco mais de peso. E é uma coisa que o Bergman, nos filmes mais carregadões dele, os filmes mais emblemáticos dele, fazia melhor do que ninguém, né? Esse respiro de almas, né? Esse registro da alma humana através da lente, através dos closes, era uma coisa que o Bergman era incomparável, né? Provavelmente. Não que o Almodóvar, para deixar claro, não estou dizendo jamais que o Almodóvar está aqui tentando imitar o Bergman. É um filme do Almodóvar. E aí é onde entram os meus elogios, né? O fato de ser um filme do Almodóvar significa não apenas que ele vai ter essa objetividade, como significa também que ele tem um senso de humor muito peculiar. E que ele vai lidar de maneira muito inteligente com esse assunto, com essa discussão aqui da decisão pela mortalidade, mesmo quando a gente acha que já viu ou que sabe o que vai acontecer. Então tem algumas situações, tem alguns momentos entre as duas mulheres, especialmente numa cena que envolve um assistindo a outra, reagindo, né, a algo, eu não vou dizer aqui o que é para quem não assistiu, mas que é uma preciosidade. É um desses momentos ao mesmo tempo hilários e tocantes, que é aí sim um equilíbrio que o Almodóvar domina muito bem nos grandes filmes dele. Tudo Sobre Minha Mãe, Fale com Ela, são às vezes doentios, né, no peso deles, na carga deles, especialmente o Fale com Ela. E por outro lado eles são também às vezes até bem engraçados, né? Tem muito humor nesses filmes, e o Almodóvar é realmente um gênio do senso de humor. Eu pelo menos adoro o senso de humor dele, e é um diretor que tem sim grandes momentos na filmografia, já me proporcionou vários momentos de catarse, de êxtase e enfim, de gozo cinematográfico. E aqui, infelizmente, ele não proporciona esses momentos. Não tem nada aqui no Quarto ao Lado que me desperte essa sensação de que eu estou vendo um Almodóvar único, mas tem vários que me despertam sim um Almodóvar com um certo cuidado, inclusive, com o que ele está falando e do que ele está fazendo, que até me encantou. Tem uma cena das duas personagens conversando que é muito mais delicada, sem querer ser melodramática, porque aqui o Almodóvar está fugindo dessa natureza melodramática dele, que curiosamente funciona muito bem. E funciona muito bem também o inglês. Eu achei que seria um problema aqui, eu achei que eu teria um problema com isso, com o texto, né, e o tom muito almodovariano falado em língua inglesa, mas felizmente, na minha opinião pelo menos, o filme não fica com cara de um filme espanhol traduzido para o inglês. Fica faltando um pouco mais de arestas entre essas situações para que a gente não se sinta vendo blocos dessa história. São blocos organizados, são blocos coerentes, são blocos bem pensados e muito bem interpretados por essas duas grandes atrizes. É um bom filme do Almodóvar, não é um grande filme do Almodóvar, muito menos um merecedor do Leão de Ouro, como foi concedido no Festival de Veneza. De tudo que eu vi, que estavam na competição do Festival de Veneza, eu posso dizer de cabeça dois que eu acho melhores do que o Quarto ao Lado do Almodóvar. Não gosto de dizer o que o diretor tem ou não que fazer, ele que sabe, mas eu realmente gostaria que ele voltasse a filmar em espanhol e que ele de alguma maneira se renovasse de novo, como ele já fez em alguns momentos na filmografia dele. Eu acho que esse momento, essa fase Almodóvar sóbrio, ela rendeu bem, bastante coisa interessante, mas parte de mim sente também uma certa estagnação formal.